Olá, olá, tudo bem com você? Aqui é o professor de Física Thiago Lima para mais uma aula no nosso curso de Física pelo YouTube. Falamos na aula passada sobre energia cinética, a energia que um corpo tem quando ele está em movimento. Hoje falaremos sobre o primeiro tipo de energia potencial, a energia potencial gravitacional. Desde já, agradeço a sua atenção. Se ficar alguma dúvida, você já sabe, me procure ou no Instagram ou no YouTube e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Bora para mais essa aula? No vídeo sobre trabalho e energia, no finalzinho da aula, eu falei com você sobre o que era energia potencial. A energia potencial é uma energia que o corpo armazena devido à posição que ele se encontra. Quando a gente tem esse corpo numa dada posição e o deixa livre, ele pode vir a entrar em movimento, ou seja, ele tem potencial para ter outras formas de energia. Por isso ela é chamada de energia potencial. Quando essa energia está relacionada ao campo gravitacional, nós damos o nome dessa energia de potencial gravitacional. Para entender como um sistema ou um corpo adquire energia potencial gravitacional e como calcular essa energia, vamos fazer a seguinte abordagem. Eu desejo que esse objeto suba até uma altura h em movimento retilíneo uniforme. Então, eu aplico uma força F, ele desloca até uma altura h e vamos imaginar que ele ficou ali, paradinho, eu estou segurando este objeto. Então, eu sei que ele armazenou energia potencial gravitacional, porque se eu soltá-lo, ele entra em movimento. A energia adquirida por este corpo veio de quem aplicou a força F sobre ele. Essa força F, ela tem o mesmo módulo do peso. Afinal, eu coloquei que este corpo subiria até a altura h com velocidade constante. Portanto, a nossa força F seria calculada fazendo a massa do corpo vezes a gravidade. O trabalho feito, então, por essa força F poderia ser calculado fazendo o valor da força F vezes o módulo do deslocamento deste corpo vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Este ângulo vai ser zero, pois a força e o deslocamento são paralelos e no mesmo sentido. E cosseno de zero você sabe que vale 1. Portanto, o trabalho vai ser a força F, que tem o mesmo módulo do peso, massa vezes gravidade, o deslocamento foi a altura que ele deslocou e o cosseno de zero é 1. Portanto, podemos escrever que o trabalho realizado pela força F é igual a mg vezes h. O trabalho realizado sobre este corpo, pelo agente que aplicou a força F, para que ele chegasse até a altura h, corresponde ao tanto de energia potencial gravitacional que este corpo vai adquirir. O tanto de energia potencial gravitacional que este corpo vai ter nessa posição. Portanto, a energia potencial gravitacional que ele passa a ter nessa posição corresponde à massa deste corpo vezes a gravidade vezes a altura que ele se encontra. O tanto de trabalho que essa força F realizou sobre ele corresponde à energia potencial gravitacional que ele passou a ter, considerando que ele saiu do nível zero, de um nível em que ele não tinha nenhum tipo de energia potencial gravitacional. Se estivermos trabalhando com todas as unidades no sistema internacional, altura em metros, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a massa em quilogramas, a energia potencial gravitacional que este corpo vai adquirir na altura h será medida em joules. Tudo bem? Um detalhe importante, é muito comum a gente falar que a energia potencial gravitacional é daquele corpo, é daquela esfera ali no caso. Na verdade, essa energia potencial gravitacional ela é do sistema Terra e corpo. Isso porque, à medida que eu afasto esse corpo da superfície da Terra, do centro do nosso planeta, é o sistema Terra-corpo que adquiriu energia potencial gravitacional. Mas não é de todo errado, inclusive a gente vai usar bastante esse termo, falar que o corpo de massa mzinho adquiriu energia potencial gravitacional. Bora fazer um exemplo sobre isso? Vamos fazer 2 exemplos sobre a energia potencial gravitacional. No primeiro exemplo, uma questão mais teórica. Observe as figuras. Elas representam uma pessoa elevando de 30 centímetros uma carga de 1000 newtons.
Quanto ao trabalho que está sendo representado por essa letrinha grega, o tau, realizado pela força gravitacional sobre a carga nas três situações, podemos afirmar que essa é uma questão conceitual muito importante. Por quê? É muito comum a gente pensar que quanto maior a dificuldade para levantar um corpo, maior é o trabalho realizado. Não é assim. O trabalho, enquanto conceito físico, é diferente dessa abordagem de trabalho que a gente usa no nosso cotidiano. O trabalho realizado pela força gravitacional, no caso pela força-peso, seria a força-peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que essa força faz com o deslocamento, que eu vou chamar de θ. Então, o trabalho realizado por essa força gravitacional seria o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quando nós temos um corpo apoiado num plano inclinado, deslocando por este plano, a força-peso pode ser decomposta em suas componentes Py e Px. Só que lembre-se, o trabalho, para ele ser realizado por uma determinada força, essa força ela tem que ser paralela ao deslocamento. E Py é perpendicular ao deslocamento. Portanto, quando um corpo ele sobe um plano inclinado ou ele desce um plano inclinado, significa dizer que a componente da força-peso que vai realizar o trabalho é a componente Px. Podemos escrever, então, que o trabalho realizado por essa força gravitacional vai ser a componente Px vezes o deslocamento. O ângulo entre a força Px e o deslocamento, ele vale 180, e cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso neste caso vai ser menos o valor de Px vezes o deslocamento. Esse sinal negativo só está indicando que a componente Px é contrária ao deslocamento, está dificultando o deslocamento. Como o nosso objeto ele vai subir uma altura h, eu vou chamar esse ângulo aqui de α. Nós aprendemos em leis de Newton que a força Px ela é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, vezes seno do ângulo do plano inclinado, que ali no caso eu estou chamando de α. Então, eu posso escrever que o trabalho aí realizado pela força-peso, que é realizado apenas pela componente Px, vai ser mg vezes seno de α. E eu posso escrever também que esse deslocamento, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, vai ser o cateto oposto h sobre o deslocamento, que é a hipotenusa, e isso também é igual a seno de α. Ou seja, eu posso escrever que no lugar do deslocamento, eu coloco altura sobre seno de α. Então, no lugar do deslocamento, eu vou ter h vezes seno de α. Eu posso cortar esse seno de α com esse seno de α. E aí nós podemos chegar que o trabalho realizado por essa força-peso é mgh. Repare, não depende da inclinação do plano. Olha que interessante, olha o significado disso. Se este cara está levando este corpo da base até uma determinada altura, usando uma rampa, não interessa se essa rampa ela é mais inclinada ou menos inclinada. E essa é uma dedução importante porque o trabalho realizado pela força gravitacional corresponde também ao trabalho, à energia que essa pessoa vai ter que dispor para levar este objeto da base até a altura h. Então, quando nós calculamos o trabalho realizado pela força da gravidade sobre essa carga, nós estamos também calculando o trabalho que a pessoa realiza para levantar essa carga até a altura h. Isso vai contra o senso comum, porque a gente acaba pensando que para subir essa carga por uma rampa, como a da figura 1, que é mais inclinada, o trabalho é maior. E nós acabamos de provar que não. O trabalho na situação 1, na situação 2 e na situação 3 é exatamente o mesmo. Corresponde à massa do corpo, vezes a gravidade do local, vezes a altura que a gente vai deslocar.
A gente pode pensar de uma maneira conceitual da seguinte forma. Na figura 1, onde a rampa está muito inclinada, o cara precisa fazer uma maior força, mas em compensação, o deslocamento, a distância que ele percorre nessa rampa é pequena, é de 60 centímetros. Na situação 2, ele precisará fazer menos força, mas em compensação, o deslocamento é maior, é ao longo de 120 centímetros. A menor força na figura 3 acaba sendo compensada pelo maior deslocamento de 120 centímetros e isso faz com que o trabalho realizado seja o mesmo. Portanto, a alternativa correta nessa questão é a letra E. Independente de usar uma rampa muito inclinada, uma rampa menos inclinada ou até mesmo subir na vertical, o trabalho realizado seria o mesmo. Tudo bem? Nesse segundo exemplo sobre energia potencial gravitacional, bem mais simples do que o anterior, nós vamos abordar um item que a questão da Unicamp pediu. JetLev é um equipamento de diversão movido a água. Consiste em um colete conectado a uma mangueira que, por sua vez, está conectado a uma bomba de água que permanece submersa. O aparelho retira a água do mar e o transforma em jatos para a propulsão do piloto, que pode ser elevado até 10 metros de altura. Qual é a energia potencial gravitacional em relação à superfície da água de um piloto de 60 kg quando elevado a 10 metros de altura? Bem, essa é uma questão bem direta para o cálculo da energia potencial gravitacional. A energia que esse cara vai ter quando ele estiver a 10 metros de altura é massa vezes gravidade vezes essa altura. Essa energia, portanto, ela será igual à massa do piloto, que vale 60, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 10. Essa energia potencial gravitacional será igual a 6.000 joules. E quem deu essa energia para este cara foi este sistema de propulsão que o elevou. Bem tranquilinho este item da questão. A nossa aula sobre energia potencial gravitacional, ela fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, me mande uma mensagem no meu Instagram e eu vou tentar te ajudar. Até a nossa próxima aula, que será sobre energia potencial elástica. Um grande abraço, tchau, tchau!